Imaginando, igreja, o desespero de um pai em ver o seu filho doente, possesso de um espírito mudo, que ora lançava o menino no fogo, ora lançava o menino nas águas para a morte. Imagine o desespero desse pai. A Bíblia fala no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, o momento em que esse pai chegou até o Senhor Jesus e diz, versículo 17, você pode acompanhar em casa, capítulo 9, versículo 17, e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma e rilha os dentes e vai definhando. Então roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Nós conhecemos hoje esse mal, esta enfermidade, como um ataque epilético, não é verdade? Quando uma pessoa cai, vai rilhando os dentes, definhando, espumando. Quem já viu alguém dando um ataque epilético? É terrível, não é verdade? É triste. Agora imagine você vendo o seu filho caindo no chão, rilhando os dentes, espumando a boca. Imagine que cena horrível para um pai ver seu filho nessa situação, nesse desespero, e sabendo que nele havia um espírito imundo, um espírito maléfico, um espírito mudo. Imagine você a quantidade de portas que esse pai bateu, a quantidade de lugares que esse pai deve ter percorrido para tentar de algum jeito ajudar o seu filho. Naquela época, eles não conheciam esse tipo de enfermidade. Hoje nós conhecemos como ataque epilético, e nós sabemos que pela medicina não tem cura. Por que não tem cura? Porque é um problema espiritual. E você não consegue vencer um problema sobrenatural com a força natural, na força do seu braço. E no versículo 19 ele disse: Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Quando viu Jesus, aquele espírito deu um ataque, e o menino caiu naquele desespero. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Imagina. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só que situação daquele pai. Imagine que aquele problema trazia sofrimento não só para o menino. Aquele problema trazia sofrimento para toda a família. Imagine o pai tendo que ficar vigiando o menino o tempo todo, porque um minuto que ele não desse atenção para o menino, o espírito poderia jogar ele na água e matá-lo. Um minuto que ele tirasse a atenção do menino, aquele espírito poderia jogar o menino no fogo e matá-lo. E ele, como desacreditado já de procurar ajuda em tantos lugares,
e não ter a solução do seu problema, ele disse: se o Senhor pode, faz alguma coisa. Imagina o coração partido e o desespero dele dizendo para Jesus: Senhor, se o Senhor pode, faz alguma coisa, porque eu já procurei tanta gente e ninguém pôde fazer nada. Ele já estava como meio desacreditado, desmotivado. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: olha, se podes, tudo é possível ao que crê. Diga glória a Deus. Diga comigo, igreja, tudo. Diga com fé, diga tudo é possível ao que crê. É glorioso essa palavra, porque não é algumas coisas que ele pode fazer, não são algumas situações que podem ser resolvidas, ou não são algumas doenças que podem ser curadas. Diga comigo, tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível na sua vida. Isso é glorioso, porque o rapaz respondeu para ele imediatamente: eu creio. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, chorando, desesperado: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Diga comigo assim, igreja: ajuda-me na minha falta de fé. Essa palavra me chamou a atenção hoje. Essa frase: ajuda-me na minha falta de fé. De tantas vezes que eu já preguei essa mensagem, de tantas vezes que eu já ensinei a respeito dessa direção espiritual, mas hoje esta frase me chamou a atenção: ajuda-me na minha falta de fé. Aquele homem já estava sem fé. Na verdade, ele estava perdendo a fé. O que isso significa dizer? Significa dizer que um dia ele estava cheio de fé. Teve um tempo que ele estava cheio de fé, crendo que aquela situação poderia mudar, acreditando que o seu filho poderia ser curado. Mas no decorrer da caminhada, da dificuldade, da luta, foi procurando ajuda daqui, foi procurando ajuda de lá, e a situação de mal a pior, porque o menino desde criança foi crescendo com aquele problema, e diante daquele problema ele foi perdendo a fé. Isso aqui me chamou a atenção, igreja. E ele pediu ao Senhor: me ajuda na minha falta de fé. Porque diante daquele problema que ele estava vivendo, ele estava perdendo a fé. E tem muita gente assim. Muitas pessoas que diante do problema que ela enfrenta, ela vai perdendo a fé. Que por causa de uma situação, ela vai perdendo a fé. Que por causa, às vezes, de uma briga, de uma discórdia, ela vai perdendo a fé. Tem gente que vai perdendo a fé por algo que ela viu, por algo que ela ouviu. Ela vai perdendo a fé.
E com isso ela ficou magoada com alguém, e com isso ela ficou triste com alguém, e ela vai perdendo a fé. Diante de um problema que há muitos anos ela está lutando para resolver, ela vai perdendo a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, ela vai perdendo a fé e ela vai se afastando de quem? De Deus. É automático. Você vai perdendo a fé, você vai se afastando das coisas de Deus. E aí, aquela pessoa que orava, já não ora mais como ela orava antes. Aquela pessoa que jejuava, já não jejua mais como ela jejuava antes. Aquela pessoa que vinha na igreja com frequência, com alegria, com fé, ela já não vem mais para a igreja com frequência, com alegria e com fé. Como que a gente consegue ver, detectar alguém que está faltando a fé? Ela está se afastando das coisas de Deus, porque ela já não faz mais as coisas de Deus como ela fazia antes. Ela já não tem mais aquela alegria de fazer as coisas de Deus como ela fazia antes. E aí ela vai se afastando de quem? De Deus. E o próprio Deus disse na sua palavra: o meu justo viverá pela fé. Porque nós dependemos da fé para vencer. Nós dependemos da fé para ir em frente. Nós dependemos da fé para sermos salvos. E tem gente perdendo o quê? Tem gente perdendo a fé. Ela vai se enfraquecendo na fé e ela vai se distanciando de quem? De Deus. O seu nível espiritual vai caindo a cada dia. Igreja, essas coisas seria bom você anotar para você nunca mais esquecer. Porque essa palavra, essa mensagem, você nunca mais pode esquecer na sua vida. Porque o seu nível de fé, ela não pode diminuir. Ela tem que aumentar cada dia. Ué, bispo, mas tem como aumentar e diminuir? Claro. Quanto mais perto você chega de Deus, mais a sua fé aumenta. Quanto mais intimidade você busca em Deus, mais você tem fé. A tua fé vai aumentando a cada dia. Você pode observar que a pessoa cheia de fé, ela quer ler a Bíblia, ela quer orar, ela quer vir na igreja. Ela não vê a hora de chegar domingo para vir na igreja. Ela tem prazer de ser fiel a Deus nos seus dízimos. Ela tem prazer de ofertar a casa de Deus. Ela tem prazer, sabe, de dar. Ela tem tudo que se diz respeito a Deus e a obra de Deus, ela tem prazer. Glória a Deus. Ela quer estar envolvida. Se tem um propósito, ela está na fé. Se tem uma campanha de oração, ela está na fé. Se o bispo fala, vamos orar 3 da madrugada, ela está lá orando. Que hora, gente? Que hora, igreja? Isso é fé. Ela bota o relógio para despertar, ela bota 3, 4 vezes. Mas ela fala, eu não vou perder essa oração por nada. Se o bispo fala, amanhã nós vamos jejuar, ela jejua. Por quê? Porque ela quer estar envolvida em tudo aquilo que se diz respeito às coisas de quem? Deus. Então ela se aproxima, e quanto mais ela se aproxima de Deus, mais forte ela fica. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem consegue entender essa palavra, igreja? Igreja, você pode perder tudo.
Você pode perder a saúde. Você pode perder a prosperidade. Você pode perder tua casa, teu carro. Você pode perder tudo, só não pode perder a fé. Porque se você perde a saúde, com a fé você conquista a saúde novamente. Glória a Deus. Se você perde o carro, a casa, a prosperidade, com a fé você prospera de novo. Com a fé você restaura a tua casa, a sua família. Você pode perder tudo, mas com a fé você conquista tudo de novo e conquista em dobro. Glória a Deus. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Verdade. E recebeu em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. Agora, se você perde a fé, Acabou tudo. Morreu. quem consegue entender a força dessa palavra hoje? É grande. E se você perde a fé? Acabou. Se você perde a fé, você perde a esperança. Você perde a alegria. Você perde até a sua salvação. Perde tudo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não vai a lugar nenhum, né? Quem consegue entender isso? Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como estivesse morto, a ponto de muitos dizer: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Bem forte para Jesus. Porque é isso que Deus faz. Ele levanta. Eu não sei como você chegou aqui hoje, igreja, mas hoje Deus está levantando você. Levantando, fortalecendo a tua fé. Porque tudo é possível quando você crê, quando você tem fé, quando você se aproxima de Deus, quando você busca intimidade com quem? Aí tudo é possível. E aí a importância de buscar a Deus, a importância de estar na igreja. Por isso eu bato muito na mesma tecla: não falta quarta-feira na igreja. Por quê? Quarta-feira é dia de buscar o Espírito Santo. Quarta-feira é dia de buscar comunhão com o Espírito Santo. Quarta-feira é dia de nos aproximarmos de quem? De Deus. E quando você se aproxima de Deus, naturalmente a sua fé aumenta, é natural. Então, verdadeiramente, igreja, existe essa luta espiritual. Porque tudo que o diabo não quer é que você se aproxime de Deus. Que você tenha esse interesse pessoal de ter uma vida com Deus, uma intimidade com Deus. Por isso que a quarta-feira, a noite de Pentecostes, ela é importante para o pastor, para o bispo, para os obreiros, para os evangelistas, para os jovens, para os membros da igreja. Porque uma igreja forte é uma igreja que tem comunhão com Deus. É uma igreja cheia de fé. Diga glória a Deus. E nós não podemos perder a fé. Porque quando a gente perde a fé, a gente perde a vontade. Isso serve para o pastor, para o obreiro, para o bispo. É verdade. Porque aí você já não faz mais as coisas de Deus como você fazia antes. O pastor já não tem mais aquele prazer de subir no altar e pregar como ele tinha antes. O obreiro não tem mais aquele prazer de vir trabalhar na igreja, de ajudar na obra, de evangelizar.
aquele prazer, sabe, de botar o uniforme e falar, poxa, eu vou para a igreja fazer a obra de quem? De Deus. Você vai vendo ele distanciando. Você vai vendo o pastor se distanciando. Quanto menos, aí ele vai fazendo menos reuniões, ele vai atendendo menos, você quase já não vê mais o pastor. Aí você chega e pensa, está faltando o quê? Está faltando fé. Estou dando o exemplo do pastor, do bispo. Quando você já não vê mais o obreiro naquela ativa, naquela ação, naquele movimento, aí você, meu Deus, está faltando o quê? Porque a fé faz a gente estar em movimento. A fé faz a gente estar dentro e não o quê? Fora. E o membro da igreja, ele está envolvido em tudo. Ele quer estar envolvido. Porque ele sabe que quanto mais ele se envolve com as coisas de Deus, quanto mais ele vem na igreja, quanto mais ele ora, quanto mais ele jejua, quanto mais ele lê a Bíblia, mais forte ele fica. E ele sabe, ele tem consciência de que ele precisa dessa força para vencer, da fé. Porque tudo, diga comigo, tudo é possível ao que crê. Diga a glória a Deus. Quem entendeu essa palavra, igreja? Hoje Deus está fortalecendo a sua fé. Eu não sei como você chegou aqui hoje na igreja, mas em nome de Jesus Cristo, você está saindo daqui com a sua fé muito forte.